Quando tentamos de todas as maneiras conversarmos sobre assuntos importantes, mas assuntos importantes que edificam um quando conversa com o outro. Nós não estamos aqui dizendo que todos possam ter ou viver simplesmente dentro de uma linha simplesmente séria, todos os dias. Você não consegue rir, você não consegue sorrir, você não consegue ter uma gargalhada boa, de uma boa piada. Mas você não é obrigado a ser escravo de pessoas que você os indicou. O que aconteceu hoje? À sua volta, você vai ver que você não tem novidade nenhuma. São as mesmas roubalheiras, os ladrões, eles não estão sendo punidos, porque aquilo que preserva o Estado de Direito, que dá nome de justiça, essa não faz o seu papel, porque encontram-se pessoas que estão interessadas, não sei o ideal desse interesse, mas estão interessadas em alguma coisa. Porque o fato de você impedir, sabendo que aquela pessoa ela é culpada sobre a sua participação em alguma organização ou ação da organização, e você concede que essa pessoa não possa responder pelos seus atos, se você pensar, você observa que há uma defesa. E não é do que é certo, mas é do que é errado. Se o que é perguntado diante de uma audiência é para esclarecer aquilo que foi praticado por uma ação da organização, e essa pergunta ela é impedida, então tem alguém que não deseja que o esclarecimento possa trazer o resultado da libertação dessa mesma organização que está sendo ocupada por pessoas que não deveriam estar lá. Foram colocadas para atender a esse momento. Mas os meus olhos se voltam para o Congresso Nacional. Não é possível que estejamos assistindo à atuação desse presidente do Senado de forma a manter-se ou até prevaricando das suas funções, porque a função do presidente é atender o pedido da maioria, pelo menos fazer com que seja visto e decidido sobre a maioria, sendo imparcial em relação às suas ações. Quer dizer, chegou um pedido de um afastamento de uma outra autoridade e que é de sua responsabilidade, levasse isso ao plenário e o plenário decidisse se permaneceria ou seria afastado. E não fazer com que as coisas possam andar, porque esse caminhar, esse andar, só está acontecendo porque a pessoa impediu. Dentro do funcionalismo público, isso é prevaricação, e prevaricação é quando você tenta levar vantagem ou dar vantagem a algo ou alguém por via de que você possa impedir. Então nós estamos vendo casos, coisas muito sérias acontecendo no Brasil e nós não estamos preocupados como resolver. E quando eu digo nós brasileiros não estamos preocupados como resolver isso, não é que você tenha o poder de fazer as coisas acontecerem da noite para o dia. Porque isso você já perdeu há muito tempo. Isso você perdeu há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos.
Quando as mesmas pessoas que hoje acusam, apontam, querem ver o seu fim, são as pessoas que estavam a pedir misericórdia e foram atendidas. Mas o caráter não permite que algo igual possa acontecer. A moral dessas pessoas não pode de forma nenhuma ser de si mesmo, nascer essa tendência de estender essa compaixão, esse perdão, essa anistia. Não é dessas pessoas. Essas pessoas estão se preparando para um acontecimento único. Provavelmente, haverá essas ameaças. Mas as ameaças elas já se encontram. São regras e leis criadas para enquadrar grupo de pessoas ou qualquer pessoa. Não são 100 milhões de pessoas que desejam isso. São pequenos grupos que foi permitido, através da mentira, que é outra prevaricação, através da mentira, enganou e só engana porque quando não há responsabilidade pela sua própria existência ou pela sua própria liberdade, qualquer mentira serve. Então, há uma forma de implantar e como as pessoas não estão interessadas em saber qual é a realidade da situação, a que é criada torna-se raiz. As pessoas criam raiva das pessoas sem saber qual é o motivo, de quando vai descobrir aquilo nunca existiu. E é uma das coisas que eu observo bastante, porque nós tivemos nessa semana o enterramento, o funeral do CPMI, do INSS, que é uma coisa completamente absurda, mas algumas pessoas se reuniram e decidiram que basta com isso. Assim como fizeram com a Lava Jato. Então você vê que é crime sobre crime sendo protegido e que não há como chegar ao final, porque as pessoas, a casta, se encontram no poder, que é colocado através do voto. É impossível você falar sobre um assunto desse e ficar paciente, ficar simplesmente achando que isso é normal. Mas olha, é grupo pequenos. Eles só estão nos lugares certos. Eles estão enquadrando, eles estão encurralando toda uma sociedade sobre leis ilegítimas, sobre argumentos mais pobres do que você possa imaginar. E todo mundo está aceitando. Todo mundo está aceitando. A liberdade está fugindo entre os dedos e as pessoas estão rindo, estão se divertindo, se distraindo por nada. Por nada. Eles estão trabalhando nesse sábado. Eles não param. Bebendo o seu melhor uísque, nos melhores lugares, discutindo o que pode acontecer, como pode fazer, o que pode ser feito para que possa dar continuidade, ou as maneiras que possam proteger os atos criminosos que nós estamos vivendo no Brasil. Por mais que você possa ver comunicações ou comunicadores corretos, sérios, mas nós estamos falando de fantasias. Nós estamos falando de comportamento fantasioso. Nós estamos falando de coisas fantasiosas. E vestido com outras fantasias. Além de ter uma fantasia, tem outros
que fazem com que isso possa simplesmente valer a pena para uma nação inteira. Valer a pena. Valer a pena você discutir lado partidário, sem discutir o seu Estado de Direito. Vale a pena você discutir o que é que o Lula falou, o que é que o Bolsonaro falou, sem discutir os seus direitos e as suas necessidades. Você não pode. Porque as pessoas criaram os meios ou aceitaram o freio de dizer que cada um tem os seus problemas. Não é isso que nós ouvimos? Cada um tem o seu problema. E quando é um problema nacional, que alcança todos nós de forma fragmentadas, como você descreve isso? Como você pode falar sobre isso? Você não fala porque sobressai o interesse egoísta de dizer, não, eu já tenho problemas demais. Ao invés de discutir abertamente as causas, as razões, os protagonistas, e saber como isso vai ser resolvido, fazer congressos, buscar os meios para que possam isso vir às claras, fazer com que os candidatos possam perceber que você mudou, que fazer saber que os deputados, esses que hoje se encontram, os senadores que hoje se encontram, permanecem por causa do dinheiro. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então nós estamos vivendo essa situação e nós não estamos de forma nenhuma tendo um pouco de paciência para compreender que a democracia é 1+1. E quando você soma 1+1, essa democracia cria corpo. Você fundamenta o Estado de Direito. Você fundamenta responsabilidades. Você fundamenta deveres. Aí você vai nascer entre esse comportamento, esse acordo, a chamada liberdade. Enquanto você não tiver isso, você não tem liberdade. Liberdade fica ao vento e sobre pensamentos vagos, cheio de preocupações pessoais que, se todos estivessem unidos, estaria resolvendo os problemas. A democracia de 200 e poucos milhões de brasileiros foram fragmentados sobre problemas individuais. Você diz, não, eu tenho demais problema para falar sobre esse assunto, eu não quero falar sobre isso, pois os políticos e aqueles inescrupulosos, eles estão interessados em saber que você não está interessada em pensar, ou interessado. Inescrupuloso, ele está interessado. E ele também está muito, mas muito interessado que você não se preocupe com isso. Porque a democracia foi fragmentada. Você é só um fragmento. E empurraram problemas para você resolver. Problemas, por mais que você possa dizer, isso não faz parte da minha vida, mas alcança você. Aumentos de impostos, contribuições inadequadas, formas de atendimento também inadequadas, segurança dentro de um quadro não muito favorável, ações muito favoráveis quando essas ações estão somadas a outras ações que dominam certas áreas, que envolvem dinheiro, pessoas que são indicadas, que se encontram justamente nesse exato momento ao cargo de deputado federal, deputado estadual, vereador, que trabalham constantemente achando que vão permanecer sobre essa linha de entendimento, sobre essa linha de comportamento, levando a mentira. Se gloriam em saber que tem força, se gloriam em saber que tem dinheiro, mas se esquece de muita coisa simples.
Tudo é temporário. É preciso que todos nós venhamos compreender que no momento em que você atenta para o Estado de Direito, você começa a ver as suas dificuldades, mas não é problemas para você resolver, são dificuldades impostas e que podem ser resolvidas quando você tem o entendimento de afastar todos os canalhas que junto torna-se uma casta. E essa casta indica outras castas. Enquanto você não tiver esse entendimento que não é problemas, são situações que podem ser resolvidas, que você pode conversar com o vizinho pode conversar com outro, marcar uma hora que você pode conversar sobre assuntos que vocês podem resolver. Começa com 1, com 2, com 3, daqui a pouco tem 1.000, 10.000, 20.000, e essas pessoas começam a temer. Aí eles vão começar a entender que estão começando a perder. De vez em quando nasce um herói entre essas trevas, ou entre as trevas nasce um herói. É claro, você que me ouve do outro lado, você diz, não, agora vai dar certo. Alcança um, alcança dois com a sua luz, a gente consegue ver as obras mal feitas que essas pessoas fazem, mas de repente junta-se alguém e joga-se um balde e apaga a luz. Voltamos à estaca zero. Vamos apelar. Vamos apelar. Mas apelar para quem? A maioria das pessoas diz, não, mas a justiça, olha, isso são leis perpétuas, ninguém muda. Uma delas é saber que você vai nascer, você vai morrer. Isso é uma lei perpétua, você não vai mudar, seu dinheiro não muda. Você pode ser rico, você pode ser mentiroso, você pode fazer o que você quiser, mas não muda. Você vai nascer, vai ficar velho, você vai morrer. Pronto, isso é uma lei eterna, acabou, você não muda. Mas entre você nascer, envelhecer e morrer, você não é obrigado a levar chibatada de ninguém. Você não é obrigado a ouvir mentiroso. Você não é obrigado a ouvir e acreditar no mentiroso. Não é da pessoa aceitar a mentira. Não é. Você não é obrigado a aceitar a mentira. Até quando você vai ficar entre esses pensamentos? Olha, enterraram a CPI. Quer ver uma coisa que todos ouviram? O atual presidente da República disse que o Banco Master ele é o ninho da serpente da família Bolsonaro. Mas ele disse, nós vamos permitir, vamos até o fim. Quando chegou no menino dele, parou. Mas não poderia dar continuidade? Ele mesmo, não. Vamos dar continuidade esse trem, vamos saber quem é o ladrão, quem roubou, quem são as pessoas, quem são a organização criminosa. Parou. Não é uma mentira? Mas quantas pessoas aplaudem? Quantas pessoas batem palma? Para mentira. E fica por isso mesmo. Aí só tem leis para alcançar as pessoas que querem viver uma verdade? Cadê as leis? Cadê as pessoas de forma parciais? Ou o artigo 3 da nossa Constituição, a formação dos poderes harmoniosos e independentes? Cadê? O Alcolumbre freou o máximo possível para que não pudessem alcançar algumas autoridades, que é da responsabilidade dele, que isso é mais do que uma prevaricação. Mas ninguém fala nada, ninguém diz nada, todo mundo fica calado. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Eu acho que estamos vivendo aquele período de terra. Não, naquela terra ali tem gente lá. Sabe? Aí, a ilha da casta, ilha das organizações criminosas, ilha dos políticos mentirosos, ilhas dos interesses particulares. Enquanto milhares de pessoas passam fome, poucas pessoas se encontram sendo presas, conduzindo milhões e milhões, ou milhões nos seus apartamentos. Milhões, não é milhões na favela, no barraco, é milhões nas suas casas, nos seus apartamentos.
carros de luxos, bebidas, garrafas de US$ 10.000 com o seu dinheiro. Com o dinheiro que você trabalhou a vida inteira. Mas a bolha vai explodir. Tá? Preste atenção no que eu vou te falar. A bolha vai explodir. A mentira tem que continuar até onde der. Até quando existir bobos ou pessoas que acreditem nessa polaridade política. Enquanto isso está fazendo só o pobre. Máquina de fazer pobre. Estão só empobrecendo. Precisamos. Eu acredito que você precisa encontrar em si o meio para você descobrir quais são as suas necessidades. Necessidades para evitar os problemas que você diz que tem quando há algo que é nacionalmente, alcança todos nós nacionalmente, que você diz que já tem muitos problemas. Então é preciso você encontrar, buscar o que falta, a sua necessidade, para evitar os problemas. Antes que seja tarde. Quando encontrar alguém, diga assim, ó, felicidade para você e uma boa liberdade. Ao invés de dizer bom trabalho, boa saúde, vai dar certo. Não, liberdade. Aí sim, a liberdade, ela tem um fundamento muito profundo, que foi falado logo no início, que ela tem a ver com 1, 2, 3, democracia, Estado de Direito, liberdade. Olha como é profundo. Antes de encontrar alguém, liberdade. Liberdade para você vai encontrar uma razão para poder falar isso sempre que for preciso. Porque, aliás, esse momento está sendo mais do que preciso. Uma liberdade dessa casta que se encontra no poder. Um abraço a todos. Até mais.